A pior coisa que você pode fazer na sua carteira é investir em títulos públicos. Eu vou te contar a história de um cliente nosso aqui da Stocos que chegou pra gente com a carteira que ele tinha montada ali com um assessor de investimentos e basicamente ele tinha ali uma conta no BTG, que ele tinha um assessor, e uma conta na XP, que ele tinha um outro assessor. Nessa conta do BTG, ele tinha cerca de 250 mil reais investidos em títulos públicos, mais precisamente em Tesouro IPCA, nas NTN-Bs. E qual que é a grande cagada que ele fez ali, né? Qual que é o grande problema de você investir em títulos públicos? Nesse vídeo eu vou te falar qual que é a diferença de títulos públicos para Tesouro Direto, por que você deve investir em um e não no outro e como você pode contornar uma situação como essa. E basicamente, para a gente resumir, títulos públicos são uma forma da gente comprar títulos ali do Tesouro Nacional, da mesma forma que a gente faz, por exemplo, no Tesouro Direto. Então lá atrás, se não me engano, em 2002, Tesouro lançou, né, esse programa do Tesouro Direto, que basicamente é uma plataforma que permite investidores, pessoas físicas ali, comprarem títulos do Tesouro. Na prática, a gente está emprestando nosso dinheiro pro Tesouro e a gente pode utilizar uma corretora como intermediária, pode simplesmente fazer direto pela plataforma do Tesouro. E aí, a grande vantagem do Tesouro Direto é que ele possibilitou justamente as pessoas físicas terem acesso a esse tipo de investimento de uma forma muito simples e prática. E esse tipo de investimento é o que a gente considera ali livre de risco no Brasil. Porque quando a gente está falando de risco de crédito, o Tesouro é o emissor que tem o menor nível de risco. Por quê? Quando a gente empresta o dinheiro para o banco, para alguma empresa, se chega na data do vencimento ou na data do pagamento dos juros, aquela instituição não tem condições financeiras de honrar aquele pagamento, ela vai, por exemplo, quebrar, vai entrar em recuperação judicial, em falência, vai postergar o seu pagamento e você fica sem o seu dinheiro. No caso do Tesouro, quando o Tesouro não tem condições de te pagar aquela grana que ele precisa te pagar, o que ele faz? Ele imprime dinheiro, ele emite mais moeda. Por mais que isso no longo prazo vai gerar inflação, ele vai honrar aquele pagamento. E aí a gente pode fazer esse investimento no Tesouro Nacional de várias formas diferentes, mais especificamente duas que eu quero falar nesse vídeo aqui. A primeira delas é por meio do Tesouro Direto e a segunda, se você entrar ali na plataforma da sua corretora, dependendo da corretora que você esteja utilizando, você vai ver lá uma aba de títulos públicos. E qual que é a diferença de investir por meio do Tesouro Direto e por meio dos títulos públicos? Nas duas opções, a gente vai ter basicamente os mesmos títulos. Tesouro Selic, que é aquele título que a gente empresta o nosso dinheiro para o governo, vai render a taxa Selic de cada dia até a data do resgate. Tesouro prefixado, que na hora que você compra, você já sabe exatamente qual que vai ser a sua rentabilidade. E tem o Tesouro IPCA. E aí, basicamente, o Tesouro IPCA, você investe o seu dinheiro é corrigido pela inflação ao longo do tempo e você ainda ganha uma taxa real, uma taxa acima da inflação. E para quem me acompanha há mais tempo, tanto nesse canal aqui quanto no outro canal que eu já tenho, já produzo conteúdo há vários anos, já deve ter visto eu falar justamente do Tesouro Direto, que é uma das melhores alternativas de investimento. Tesouro Selic é excelente para o curto prazo, para reserva de emergência, porque é super seguro. No médio prazo, o Tesouro prefixado pode cair bem. No longo prazo, o Tesouro IPCA é fenomenal. Mas por que que esse cliente tem um problema tão grande nessa carteira dele de 245 mil reais? Por que que ele não deveria investir em títulos públicos? Basicamente porque ele fez esse investimento da maneira errada. Ao invés de fazer por meio dos títulos públicos, ele deveria ter feito por meio da plataforma do Tesouro Direto. E por que que ele fez por meio dos títulos públicos e não pelo Tesouro Direto? Porque foi a recomendação do assessor de investimentos dele. E qual que é a diferença? Em um caso, nos títulos públicos, o assessor ganha uma comissão, ganha um spread naquele investimento, e no caso do Tesouro Direto, não. Já parou para pensar por que que muitas vezes um cliente que tem um assessor de investimentos não tem Tesouro Direto na carteira? Por que que ele muitas vezes investe em títulos públicos ou então por meio de um fundo de tesouro? Porque o Tesouro Direto é um dos investimentos com a menor comissão para o assessor que existe. É um dos melhores investimentos para pessoa física, mas ninguém tem ele na carteira porque o assessor não ganha nada. Já quando a gente vai falar do título público, aí existe esse incentivo. Esse cliente está comprando exatamente o mesmo título que ele estaria comprando no Tesouro Direto, só que agora no títulos públicos ali da aba da corretora. O Tesouro IPCA é o mesmo. A única diferença é que em um você compra diretamente do Tesouro e no outro você vai comprar no mercado secundário da sua corretora. Ou seja, quando existe o mercado secundário, vai existir um spread entre a taxa de compra e venda e um percentual daquele spread vira comissão pro assessor. Se você compra aquele título direto no site do Tesouro, você não vai pagar esse spread pro assessor. Então é o mesmo título, com o mesmo risco, só que agora um vai ter uma taxa melhor do que o outro. E no caso do Tesouro Direto, a taxa sempre vai ser maior do que a taxa via títulos públicos. Esse é o problema do modelo de assessoria comissionada. Você tem um incentivo para colocar um investimento que não é tão rentável assim para o cliente. E não tem nada de errado com um assessor de investimentos trabalhar e querer ganhar dinheiro, né? Porque todo mundo precisa ganhar dinheiro. E o problema não está no assessor, o problema está no modelo que é tendenciado
tendencioso, é conflitado, né? Existe esse conflito de eu sei que esse aqui é o melhor pro cliente, mas nesse aqui eu não tô ganhando dinheiro. Esse aqui é quase tão bom quanto, mas vai ter uma taxinha a mais ali que vai vir pro meu bolso. Então, vou colocar esse dinheiro aqui porque eu vou ganhar mais. E da mesma forma, a gente tem vários outros investimentos, vários fundos de investimento que você tem ali o rebate da taxa de administração, taxa de corretagem na bolsa de valores, que o assessor tem interesse de ficar girando a sua carteira, quando no longo prazo girar a carteira é a pior coisa que você pode fazer. Muitas vezes clientes chegam até a gente para analisar a carteira lotado de COI. Tinha um cliente que tinha uns 30% da carteira investido em COI. Ou seja, se o cara investe 100 mil reais em COI, o assessor vai ganhar de 3 a 5 mil reais ali na cabeça só de comissão. Ou seja, é um modelo conflitado. E existe já um novo modelo que não é mais comissionado. O consultor de investimentos, ele trabalha de forma justa, transparente, contratado pelo cliente e não pela corretora. Ou seja, o consultor, ele ganha exatamente uma taxa fixa, independentemente de onde ele coloca o seu dinheiro. Se ele vai colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto, nos títulos públicos, numa ação ou num fundo, tanto faz, porque ele vai ganhar o mesmo. Então, o interesse dele é colocar no que é melhor para você. Então, você nunca vai chegar aqui na Stocos e vai ver a gente colocando dinheiro de cliente em títulos públicos, porque a gente não ganha mais ou menos com isso. Pode até colocar, porque nos títulos públicos tem alguns prazos de vencimentos diferentes do Tesouro Direto. Então, por exemplo, eu já vi lá que nos títulos públicos tem um Tesouro IPCA 2030. No Tesouro Direto, hoje você encontra 2029, 2035 e 2045. Tem uma opção de prazo de vencimento diferente que, dependendo do cliente, faz sentido colocar nesse 2030. Só que todo esse spread que seria gerado nessa operação, esse ganho a mais que o assessor teria por fazer esse investimento e não fazer no Tesouro Direto, como a gente é um modelo de consultoria, a gente consegue dar o cashback para o cliente. Então, essa taxa, esse spread que você pagaria para o seu assessor, você vai investir em títulos públicos, mas esse pagamento volta para sua conta em forma de cashback. Então, na prática, você continua recebendo aquela taxa máxima. Então, é esse o modelo que a gente acredita e é esse modelo que a gente trabalha aqui na Stocos. É o modelo mais alinhado que o cliente contrata o consultor, paga uma taxa fixa de acordo com o patrimônio, que vai reduzindo na medida que o patrimônio aumenta, e o interesse está 100% alinhado. Então, o que eu quero é que o seu patrimônio cresça na maior velocidade possível, obviamente dentro do seu perfil de risco, dentro do seu perfil de investidor. Então, a gente trabalha para estruturar uma carteira de investimentos mais alinhada com os seus objetivos, que vai te fazer chegar nesses objetivos de forma mais rápida. Isso tudo sem conflito de interesse, sem comissão, sem taxas escondidas. A gente não ganha mais ou menos de acordo com o produto que a gente está recomendando. Então, fica a dica aí, se você tem títulos públicos na sua carteira, se você tem COI, se você tem um assessor de investimentos, fica ligado, pergunta para ele quanto que ele está ganhando em cada recomendação que ele te faz, porque muitas vezes esse modelo não é tão transparente assim, diferente do modelo de consultoria CVM, que é muito mais transparente, com uma taxa justa também, mais alinhada ao perfil de cada cliente. Se você quiser bater um papo com a gente para ver se faz sentido a consultoria para você, só preencher o primeiro formulário aí na descrição. Tamo junto e até a próxima.